Olá, eu sou Evelyn Jimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 20 de julho de 2025, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma coisa pendente que vocês vão resolver essa semana, e o baralho cigano vai dar a orientação. E no final encerraremos com uma mensagem com o Oga. Então vamos lá, começando em primeiro lugar com os signos. Vamos embaralhando o tarô, pedindo ancoramento das 9 categorias angelicais. Vamos pedindo que os anjos envolvam, este tarô para trazer a mensagem para os signos essa semana. Então, que as 9 categorias angelicais envolvam o tarô. E vamos abrindo a roda zodiacal com o tarô. Vamos lá ver o que sai de mensagem, o que os anjos essa semana, têm para aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do tarô número 3, a carta da Imperatriz. A Imperatriz no tarô, ela representa o trabalho do tarô. Então, uma semana boa para os arianos focarem no trabalho. E a Imperatriz é uma carta que fala de praticidade. Então, trabalhar os seus projetos aí com bastante praticidade. É uma carta de fertilidade, ela é a grande mãe do tarô, que traz a fertilidade, que traz o crescimento, ela oficializa relações. E a dica aí para os arianos essa semana é se aproximar de quem acrescenta, A Imperatriz é a carta dos bons contatos, então se aproxime de pessoas que possam ajudar, pessoas que acrescentem. E qual é a dica para os arianos essa semana também? Se coloque, mostre para o que veio, de uma forma inteligente, estratégica. Então é uma carta que fala de crescimento, de se sociabilizar, de ideias criativas, de trabalhar com praticidade, de aparecer pessoas que apoiam, e de mostrar o seu trabalho. Uma carta extremamente positiva para os arianos essa semana. E vamos para o pessoal de Touro, vamos para os taurinos. Sai a carta número 4 do tarô, a carta do Imperador. O 4 já vai dar uma dica muito pontual aí para os taurinos. O 4 é um número de organização, Então, uma semana aí dos taurinos de organizarem as coisas. No tarô, o Imperador, ele representa o dinheiro do baralho. Ele é o protetor material. Então, é focar essa semana em situações que tragam prosperidade, Então, o Imperador fala de prosperidade. É uma carta fixa que traz situações sólidas, situações que concretizam materialmente. E é uma carta também, como a Imperatriz, que tira os arianos, dos bons contatos. Então a mensagem para os taurinos é a mesma coisa. Se aproximar de quem ajuda, se aproximar de quem acrescenta. E também, como a Imperatriz, o Imperador é um líder, é uma autoridade, Então ele não fica embaixo da mesa escondidinho. Então qual é a dica para os taurinos? Se coloque, mostre para o que veio de uma forma diplomática, de uma forma flexível, de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, Então uma carta que traz a prosperidade,
traz os bons contratos, traz situações mais confortáveis e estáveis, né? Então a gente vê aqui que sai o casalzinho oficial do tarô, a imperatriz para os arianos, o imperador, né, para os taurinos. Essas cartas são cartas da moral e ética que oficializam relações, tá? E vamos agora para o pessoal de Gêmeos, os geminianos. Aqui sai uma das 3 cartas de corte dos arcanos maiores, a carta 13, a carta da morte, né? A morte dá uma dica aí para os geminianos essa semana. Olha, geminianos, se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que não está boa, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então, mude o padrão de comportamento para mudar o resultado. Então, a morte, ela pede para os geminianos uma mudança radical de padrão de comportamento. É uma carta de corte, ela é uma carta de transição, ela é uma carta que vocês devem cortar situações aí pendentes que vocês estão fazendo aí que não está dando resultado, né? Então, um momento de mudança radical. Olha o número da carta, o 13, na redução numerológica vai dar um 4. Então, para vocês conseguirem estabilidade desse 4, segurança, organização, tem que cortar algumas coisas que estão aí amarrando a vida de vocês. Então, uma semana de transição e de mudança radical aí para os geminianos essa semana. E vamos para o pessoal de Câncer, os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 10 do tarô, a carta da roda da fortuna. A roda da fortuna, ela traz para os cancerianos essa semana um início transformador, onde vocês devem usar toda a sua experiência da vida e colocar em prática. Então, pegar tudo que vocês aprenderam, estudar e colocar em prática. Trabalhar com ligeireza, trabalhar com praticidade. A roda da fortuna é uma das 3 cartas de grande movimento dos arcanos maiores. Tá? A carta do agility, né? Trabalha rapidamente, trabalha com praticidade. E aí traz uma semana para os cancerianos de mudança. Mas toda mudança, ela causa sim um período de instabilidade. É uma roda. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda da fortuna? Se centra, haja como se você fosse um telespectador, como você estivesse olhando aquilo do lado de fora. Haja imparcialmente. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Tá? Então, nos momentos de mudança que causa estabilidade, tem que sair de cena. Então, ela traz, é o destino em ação, a roda da fortuna. O destino vem e traz para vocês oportunidades inesperadas, sorte, é uma das cartas de sorte para vocês mudarem as coisas que estão paradas. Então, o destino coloca as coisas no eixo, mas é rápido, tem que perceber isso. Tá certo? E vamos para o pessoal de Leão, os leoninos. Os leoninos, sai a carta número 9, que é a carta do eremita, ou o ermitão. O 9 já vai dar uma dica, vocês conseguem concluir as situações, mas essa é uma carta lenta no tarô, é uma carta regida por Saturno, então tem que ter um pouco de paciência. Essa semana, leoninos, as coisas podem atrasar, né? Então tem que ir devagar, um passinho depois do outro. É uma carta que pede uma reflexão, ela é uma carta de essência do passado. Então é refletir da onde vocês vieram, aonde vocês estão hoje, para onde vocês querem ir. Um momento de reflexão. O eremita, ele é o sábio do baralho. Então, uma semana que vocês têm que usar a sua sabedoria. O que na realidade representa o eremita no tarô? O eremita no tarô, ele representa toda a sua experiência de vida. Tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, tudo que você vivenciou. Então, é uma semana que vocês têm que pegar toda essa vivência,
né, para resolver as coisas devagarzinho, para fechar ciclo. Ele é o estudioso do baralho, uma semana boa, né? Ele é uma carta cultural para comprar livro, fazer cursos, lazer cultural, cinema, teatro, uma carta boa mas é uma carta mais solitária, uma carta de isolamento, que as respostas vão estar dentro de você e devagarzinho, sem falar nada, não é uma carta de comunicação, vai resolvendo as coisas com sabedoria, tá certo? E vamos para o pessoal de Virgem, os virginianos. Sai a carta número 16 do tarô, a carta da Torre. Essa é uma outra carta de corte, né, do tarô. Então, quem tirou carta de corte aqui? Os geminianos, a morte, e agora os virginianos, a Torre. A Torre é uma carta que os virginianos têm que trabalhar com aceitação essa semana. Vai ter coisa que tem que ir embora, que o destino leva. Então a Torre não é que você que planeja a coisa ir embora, o destino leva. E tem que ter essa semana, os virginianos, jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade, né? Tem que ter o plano A, o plano B. Não deu certo o plano A? Opa, eu tenho uma cartinha na manga, eu tenho o plano B. Tá? Porque essa carta, virginianos, é a carta do imprevisto, do caso fortuito, da força maior, né? Qual é a imagem clássica? É um raio que cai numa torre, né? É o raio, é imprevisto. Então, trabalhar que o destino... E essa carta tem um outro nome, ela chama a Torre ou a Casa de Deus. Então, olha o nome da carta, a Casa de Deus, vem de cima, não é você que planeja. Então, trabalhar com o jogo de cintura. Essa carta, virginianos, é a casa caiu. É uma carta de desconstrução, uma carta de demolição. Então, às vezes, o destino vai levar àquela situação e vocês têm que ter esse jogo de cintura. Vocês vão ter o clique, o insight, a eureka para perceber que aquilo tem que ir embora. É aquela situação, você não está mexendo uma peninha para aquilo ir embora. Aquilo está indo embora, é a Torre. Então, trabalhar com aceitação e jogo de cintura. É uma semana de transição. Então, tem que deixar, também não se agarra em árvore podre, né, virginianos? Tem que desconstruir algumas coisas, demolir algumas coisas para ir para uma outra fase. Então, semana de transição aí, tanto para Gêmeos, que tira a morte, como para Virgem, que tira a Torre, cartas de corte. E vamos para o pessoal de Libra, os librianos, sai a carta número 15 do tarô, a carta do diabo, né? Então, cuidado para não ficar preso, amarrado, librianos, a tentações. O diabo é aquela coisa que aparenta ser, mas na realidade não é. Qual a palavra-chave do diabo? Armadilha, cilada, né? Aquela coisa que parece ser Master Super Blaster, você vai pôr o dedo lá, tá podre, sai podre o dedo. Então tem que ficar atento essa semana, porque podem aparecer coisas enganosas. E sempre que sai o diabo, eu sempre recomendo fazer, né, a invocação, e hoje é domingo, é um dia ótimo para isso, que é o dia dele, fazer a invocação de Arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel, com sua espada, corte inimigos visíveis, corte inimigos invisíveis, corte injustiças. Então, a espada de Arcanjo Miguel, ela é invocada primeiro para cortar coisas negativas, e depois vocês invocam o escudo de Arcanjo Miguel, que o escudo de Arcanjo Miguel proteja na frente, atrás, à direita e à esquerda, em cima e embaixo. Que o escudo de Arcanjo Miguel forme uma grande cúpula de proteção. Arcanjo Miguel, ele faz parte do primeiro raio azul da grande fraternidade branca, que ancora hoje no domingo. Então, magia para fazer para Arcanjo Miguel é sempre no domingo, tá? Por que eu falo do Arcanjo Miguel? O que o Arcanjo Miguel tem no pé? O que ele tem no pé? Ele está com o pé em cima da cabeça do diabo. Então, faça suas proteções, não, porque essa carta ela é yang demais, né? Ela é acelerada demais, é a carta dos infernos, né? Então, é uma carta que fala disso, é uma carta que fala de agitação, de nervosismo. Então, tem que tomar cuidado essa semana, se conectar com a espiritualidade para ficar tranquilo, né? É a carta dos excessos, então cuidado com vícios, com nervosismo, né, com excessos, certo? E com situações assim muito maravilhosas que não tem base, tá? Então tomar cuidado com isso. E agora vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos sai a carta 14, né? A carta da temperança.
que é a temperança? Pega água quente, pega água fria, tempera, nem tão quente nem tão frio. É uma carta de equilíbrio, equilíbrio emocional. Então é um período que os escorpianos têm que trazer essa paz, essa tranquilidade interior para ver realmente o que tem que continuar essa semana. A palavra-chave da temperança é continuidade, fluidez, né? É como se mostra a imagem de um riozinho. Então, o que tem que continuar. Mas para vocês saberem exatamente, pontualmente o que tem que continuar, vocês têm que ter essa paz interior. Então, qual é a dica? Nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. Morna, temperar, equilibrar. É uma carta que traz acordo, é uma carta alquímica de transformação benéfica. Então, se tem alguma coisa em desequilíbrio, a coisa equilibra, né? É uma carta que faz o acordo e a transformação benéfica. E é uma carta que traz para os escorpianos essa semana a proteção da linha angelical. Então, os anjos protegendo aí os escorpianos para ter essa paz emocional, para as coisas fluírem naturalmente, né? Equilibrarem e continuarem os projetos iniciados. E vamos lá para o pessoal de Sagitário. Os sagitarianos, sai a carta número 21, a carta do mundo, né? Muito interessante porque os sagitarianos são regidos pelo planeta Júpiter. E esta carta do mundo também tem uma regência do planeta Júpiter. Então a carta cai domiciliada, né? Júpiter na casa, a carta de Júpiter na casa de Júpiter. Então Júpiter abençoando aí os sagitarianos essa semana, trazendo sorte, trazendo crescimento. E essa carta, ela é a última carta dos arcanos maiores. Então ela é uma carta que fecha a situações, né? Então vocês concluem as situações, finalizam as situações, mas quando sai o mundo não é fechar de qualquer jeito. O mundo é aquela fechada com chave de ouro. Qual é a palavra-chave do mundo? Realização, sucesso, plenitude. O mundo, ele traz equilíbrio, porque a carta contém os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então traz equilíbrio e traz expansão. Então ao mesmo tempo que ele equilibra, cresce. É o número 21 que traz um 3. Então o 3 traz esse crescimento. Então Júpiter trazendo a sorte para os sagitarianos, Júpiter trazendo a expansão. Mas para que tudo isso aconteça, vocês têm que ter uma visão mais ampla, tanto das pessoas como da situação. Olha o nome da carta, o mundo. Então é sair do mundinho, é sair do quadradinho, ter uma visão ampla das situações, tá? Então traz esse fechamento com crescimento. Um bom período para ter contato com o exterior, né? Então traz as bênçãos de Júpiter aí para os sagitarianos. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio. Os capricornianos, sai a carta do julgamento. Capricornianos, o próprio nome fala, o julgamento. O juiz vai proferir o julgamento. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma sentença, ele vai colocar um ponto final naquela lide, naquele processo, naquela ação, naquela briga. Então, qual é a palavra-chave dessa carta? Finalização, colocar os pingos nos is. Então é uma semana de colocar os pingos nos is, resolver as situações que estão pendentes. É uma carta regida por Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, capricornianos, ele é o regente espiritual do ano que a gente está vivendo, de 2025. Então ele traz uma boa comunicação, traz as boas notícias, é uma carta de comunicação. Então uma semana dos capricornianos conversarem, dialogarem e trazerem assuntos do passado que estão pendentes e resolverem. Essa é uma carta de essência do passado. Então traga os assuntos pendentes do passado, converse, que é uma carta de comunicação, dialogue e resolva as questões. É uma carta que pode aflorar situações de família, porque o julgamento é uma carta de família, mas ele traz uma melhora. Qual é a palavra-chave do julgamento? Merecimento, colheita, reconhecimento. Então, se vocês estão esperando a liberação de alguma coisa, a coisa vem, né? Libera, né? É a carta da colheita. E vocês podem lidar com pessoas críticas demais, aquela pessoa que cobra demais. Essa carta é a carta do Chatonildo. Então, se vocês lidam com essas pessoas que são críticas demais, é uma carta de diálogo, de conversar. Falar, meu
amigo, o mundo tá sempre branco e preto para você, nunca tá colorido? Então é também colocar os chatonildos na linha, né? Os chatonildos também tem que se mancar. E através da comunicação. Essa carta ela é uma carta mediúnica. Arcanjo Gabriel traz a inspiração para vocês, como é uma carta de conversa, para resolver as questões pendentes, né? A inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Então, na hora de falar, vocês vão estar, assim, realmente resolvendo as questões com muita inspiração e proteção do regente de 2025, que é Arcanjo Gabriel, né? Então, traz esse momento aí de resolver as questões aí. Uma carta de se mexer. O Arcanjo Gabriel fala assim, ó, eu vou te proteger, mas se mexe, vamos lá. Sabe aquele assunto que você tá com uma preguiça de resolver, que aquilo ali vai dar um trabalho? É um momento de trazer aquilo e resolver, né? O Arcanjo Gabriel fala, eu vou te ajudar, eu vou te inspirar na hora de falar, mas você tem que se mexer. Trazer tudo que tá pendente, aquele assunto que sempre sai e fica todo mundo com saia justa, né? É um momento de trazer o assunto e falar, ó, é a última vez que nós vamos falar disso. E agora, os aquarianos, sai a carta da justiça, outra carta de corte, né? A justiça é essa aqui, ó, é a dama da justiça, ó lá, a dama da justiça. Qual que é a imagem dela? Né? Ela tem numa mão, ela tem uma balança, ó lá, e na outra mão ela tem uma espada. Né? Então, qual é a dica aí para os aquarianos essa semana? É usar essa balança, pesa, essa situação, essa pessoa vale a pena? Se não vale, corta. Espada da justiça. Então é uma carta fria, é o gelinho do baralho, é 0 de coração, 0. Então é racional, lógica, mental, é o momento de usar a cabeça, esquece o coração. Não é uma carta sessão fofura, tá? Ela é imparcial. Então é cortar e pesar, é ter o equilíbrio. Aqui qual é o equilíbrio? Mental. Ó, os escorpianos têm que ter o equilíbrio emocional, essa temperança. Aqui não. Os aquarianos têm que ter o equilíbrio mental, tá? Então, o momento de cortar tudo que for importante, documente, ela formaliza relações, né? E é a carta mais quadrada do tarô, é a carta de colocar ordem no galinheiro, né? A carta da ordem, da regra, da disciplina, mas para colocar ordem no galinheiro, às vezes tem que meter a espada, tá? Então, momento de cortar. Quais são os signos que tiram cartas de corte? Geminianos, né? Os virginianos e os aquarianos, são cartas de corte. E agora vamos para o último signo da roda zodiacal, peixes. Os piscianos, sai a carta número 12, a carta do enforcado, que é uma carta de isolamento, de fazer uma viagem interior, vocês com vocês mesmos, né, para achar a resposta dentro de vocês. Ela é uma carta que sugere yoga, meditação e todas as técnicas que traz a introspecção, tá? A resposta está dentro de vocês e aquela situação que vocês estão fazendo que não estão tendo retorno, é o momento de isolar. Piscianos, o enforcado fala, a vida é troca, vocês trabalham, tem que ganhar o dinheiro, vocês gostam da pessoa, a pessoa tem que gostar de você. O que não vira a troca, vira o sacrifício do enforcado. Qual é a palavra-chave do enforcado? Prova, expiação, sacrifício, paralisação, estagnação. Então, e tem que ter uma visão diferente da situação que está ruim, né? A situação que está ruim vai mudar? Não. Vocês têm que ter uma visão diferente para isolar aquilo, cortar os nós. Já bateu lá 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu? Não é a porta que tem que entrar. E vocês vão achar a resposta essa semana, não é na boca de ninguém, é dentro de vocês mesmos. Então faça essa viagem interior, faça a introspecção e corte as coisas aí. Já virou até de ponta cabeça, o negócio não foi? Isola, né? Então é isso aí. E vamos para os aniversariantes dessa semana, quem está fazendo seu ano novo pessoal com as runas. Vamos ver o que Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas, né, falam para os aniversariantes dessa semana. Vamos lá. Olha, sai a runa do chifre do alce, né? A runa do alce. Essa runa, de todas as runas, é a runa da espiritualização. Ela é a runa mais forte da espiritualidade. A palavra-chave dessa runa é milagre. Então, sabe aquela coisa que você fala, ah, aquilo ali tá perdido? Não tá. Batalha, trabalha, porque tem uma grande proteção espiritual. Até o caractere, a inscrição, né, parece um chifre de alce. E ela é assim. Esse gesto aqui,
Assim, os nórdicos, eles fazem como símbolo de proteção, tá? Então fala que a espiritualidade ajuda a resolver as questões. É a runa do milagre, a espiritualidade protege, ela é uma runa de proteção. Então trabalhe firme em cima dos seus projetos, porque os milagres acontecem. É a runa mais espiritual de todas as runas. E vamos para a pergunta mental. Mentalize aí uma questão que vocês vão resolver essa semana, uma questão direcionada, objetiva. Pode ser qualquer setor aí. Vai pensando que eu estou embaralhando aqui, pedindo para Santa Sara Kali, todo o povo cigano, o povo do Oriente, o povo das estrelas, né? Vamos ver aí, vai pensando. Uma questão que vocês vão resolver essa semana. Vamos ver o que o baralho cigano fala. Sai a carta número 3, a carta do navio. É um sim, tá? Crescimento, expansão, novos horizontes. Quem traz a proteção para vocês nessa questão é Iemanjá, né? Essa é a carta de Iemanjá, o 3 fala disso. O navio fala, se movimente em direção a isso, tá? Porque é uma carta de expansão. As coisas não, essa carta não é uma carta de tempo nem demorada demais e nem rápida demais. Vai tudo no seu destino. Fala de novos horizontes. É uma carta de Júpiter, expansão, né? Então é um sim para isso que vocês perguntaram. Vai em direção a isso com essa visão ampla, com essa visão maior, né? Com esse 3, com a vontade de crescer, com ideias criativas, de sociabilizar. Então o navio traz um movimento de crescimento na direção que vocês querem. E tudo que a gente abre tem que fechar. O tarô na mandala astrológica abre muita energia e nós vamos fechando com uma mensagem do Ogam, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e deusas celtas. Vamos ver a árvore que sai. Sai a árvore número 8, a árvore do azevinho. O azevinho sempre fala de uma transformação benéfica, né? Mas para ter essa transformação benéfica tem que ter o equilíbrio. O azevinho fala assim, nem 8 nem 80, né? Nem de mais e nem de menos. Equilíbrio da transformação benéfica. E o azevinho é uma árvore que traz justiça e fala, trabalhe em cima dos seus projetos. O azevinho é a árvore do trabalho, trabalhe com equilíbrio que as coisas acontecem. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos, tarô, baralho cigano, runas yoga, e eu posso ajudar você em todos os setores da vida. Traz a orientação, né? Eu tenho o trabalho complementar da limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força, os corpos e potencializo os seus projetos, o que você realmente quer atrair para sua vida, seus objetivos. E para você que está fazendo aniversário essa semana, eu tenho um trabalho especial, que é descobrir o teu ano pessoal através da numerologia pitagórica. E o legal desse trabalho que eu entrego por escrito é que vai do ano do aniversário, agora, né, até o outro ano. Então é um trabalho que vocês vão aproveitar bastante, sabendo o foco, o tom principal do seu número. Então encomende você que está fazendo aniversário. E para você que quer ser oraculista profissional, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, prática, de ética. Então, cursos oraculares, limpeza espiritual profunda, consulta oracular e numerologia é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, para trazer a energia do dia, o calendário espiritual. As redes sociais, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entra lá nas redes sociais para saber a energia do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.